CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, vice da CBN. Então, calorzão lá fora, sol a pino, sensação aí de 40 graus, mas com temperatura nos termômetros de 32, 33, 35 graus. E muitas vezes o celular dentro do bolso da calça, da camisa, dentro da bolsa com um monte de coisa em cima. Como é que a gente protege os nossos dispositivos eletrônicos desse calor, Gilberto? Exatamente, viu, Patrícia? O calor é um dos grandes vilões aí de computadores, né? Principalmente celulares e notebooks, por causa da bateria, né? O calor é o principal vilão, né, de desgaste desses acessórios, né? Ou seja, que as baterias são um processo químico, né? E o calor acaba reduzindo muito a vida útil desses elementos, né, para isso. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados, né, em relação ao calor e às baterias nesse caso, né? Muitas pessoas levam o celular para a praia, né, e aí ficam expostas ao calor direto, ao sol direto nessa questão, que pode elevar muito a temperatura dos celulares. Até alguns celulares, eles têm proteção de quando a temperatura fica muito alta, ele desabilita uma série de funções, inclusive alguns deles, chega a desligar, né, por causa desse excesso de temperatura, e só volta a ligar novamente quando a temperatura voltou a uma temperatura mais natural, ou dentro da faixa de operação da temperatura dele. Uma outra questão também interessante é quem usa o celular, por exemplo, debaixo do sol, né, e está em brilho automático, ou então tem que aumentar o brilho da tela, isso só agrava a situação, porque o brilho no máximo do celular acaba esquentando ainda mais na tela, né, e consumindo ainda mais a bateria, né, com um nível elevado de consumo, que também piora ainda mais a situação para isso. Outra questão que a gente deve lembrar é da carga. Quando eu coloco o celular para carregar, é normal que ele aqueça um pouco, né? A pergunta, então, é o que eu faço? Nesse caso, botar o celular para carregar num local mais arejado e, se possível, até tirar a capinha, né, dessa questão. Então, essa é uma questão importante para isso. Outra coisa que muitas pessoas, infelizmente, fazem é deixar esses equipamentos, seja notebook, tablet ou celular, dentro do carro, né? Uhum. O carro, né, depois de um certo tempo, ele fica como se fosse um forno, né? Ou seja, com aquela temperatura aquecendo, né, em relação a isso. Então, coloca lá no porta-luvas ou coloca na parte console. do console mesmo, né? Ou mesmo lá no porta-malas, né? Uhum. Isso tudo acaba gerando uma quantidade grande de calor, né? O carro está exposto ao sol, e isso aí acaba piorando ainda a situação. Então, cuidado com essa questão em relação a isso. Outro item interessante, né, é quem usa o notebook, por exemplo, que coloca o notebook sobre uma almofada para trabalhar, ou sobre a perna, né, ou seja, aí com isso, o colo, né, isso acaba tampando, né, aqueles orifícios de ventilação do notebook, e acaba piorando ainda mais essa troca de calor, e aí com isso a temperatura também aumenta bastante desses equipamentos. Então, cuidados em relação a esse item. E aí, importante lembrar de que você pode também desligar, né, em algumas situações, o próprio Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth, para poder você não ficar consumindo, né, ou seja, exigindo muito mais da bateria nesse caso. Então, essa é uma questão importante nesse item. Então, cuidados aí que a gente tem que monitorar a temperatura, né, dos nossos equipamentos, principalmente na questão de bateria, né, para reduzir a vida útil da bateria, e também para evitar queimas, né, do equipamento para isso. Bom, vamos lá. Você já falou do celular no carro, mas eu queria te perguntar também, aproveitar que você falou do celular na praia, sobre a areia da praia, porque às vezes as pessoas botam o celular ali por cima da canga, da toalha, o vento bate, né, joga um pouco também de areia. Tem celulares que aguentam também um mergulhinho na água, e eu te pergunto, a areia da praia no celular, a água da praia, água do mar, ou a água da piscina que contém cloro, para essas pessoas que, né, meu celular é a prova d'água, vou mergulhar ele para tirar uma foto. E aí?
Então, no caso da areia, né, o principal risco, os dois principais riscos são, primeiro, né, é arranhar da tela. Você tem lá a tela suja com areia, né, tem um pouco de areia na tela, e aí ele encosta em algum local ou esfrega em alguma superfície e acaba arranhando. Se você não tem uma tela de proteção, né, no seu celular, isso pode arranhar a tela. E outra questão também é a entrada de areia em conectores, né, USB, né, e aí tem um problema em relação a isso. No caso de água, né, tem alguns celulares que são IPS65, resistem à submersão até 1 metro de profundidade, ou seja, isso você tem um pouco mais de proteção em relação a isso. Mas no caso de areia, realmente é bastante abrasivo e pode arranhar tanto na parte externa, né, do celular, como a parte da tela também. Uhum. Bom, falando agora, voltando de novo ao celular quente, né? Bolso de camisa, bolso da calça jeans, bolso do paletó, da bermuda, esquenta o suficiente? Já teve casos aí de celulares que esquentaram no bolso das pessoas. Como é que é isso, Gilberto? Qualquer tipo de bloqueio que você tem para troca de calor, acaba você aumentando ainda mais esse problema, né, de geração de calor e não troca de calor, e você pode elevar de forma bastante rápida, né, a temperatura do celular. Então, por isso que é bom manter o celular num local arejado, né, ou seja, não colocar em bolso ou colocar em bolso durante pouco tempo, né, cuidado com bolsas também, né, colocar o celular dentro de bolsas, porque isso pode, né, dificultar a troca de calor do celular, que já está operando numa temperatura bastante alta, e aí só piorar a situação ainda mais. Então, cuidado aí, colocar o brilho no mínimo, usar um local arejado, cuidado com as capinhas também, e sempre monitorar lá a temperatura do celular para saber se ela está realmente muito quente ou não. Uhum. E o frio extremo? A gente está falando do calor, mas tem gente que trabalha no ar-condicionado, bota ele no talo, às vezes trabalha numa saída de ar-condicionado. O frio extremo também pode prejudicar o celular? O frio tem um pouco menos o problema, né, do frio. Mas o mais complicado do frio, nesse caso, é a condensação. Quando você sai de um lugar muito frio e entra para um lugar muito quente, ou vice-versa, né? E aí você pode ter condensação de umidade, né, dentro do celular, né? Isso pode afetar na parte, por exemplo, de oxidação de algum componente ou coisa parecida. Inclusive, alguns celulares também têm detecção de umidade. Se tem umidade muito alta, ele também pode desligar esse ambiente, entendeu? Aí igual o copo que você tira e ele começa a suar. Um copo com gelo. Exatamente, exatamente. A ideia é basicamente a mesma, ou seja, eu tenho também esse problema de condensação, né? Quando eu saio de um lugar muito frio, entro em um lugar muito quente ou vice-versa. Quem usa óculos sabe disso também, né? Quando sai de um lugar muito quente para um lugar muito frio ou vice-versa, o óculos fica logo todo embaçado, né? Então é basicamente isso que aconteceria dentro do celular também. Uhum. O mesmo vale para tablets, computadores, notebooks? Exatamente, vale para todos os equipamentos eletrônicos, né, que você está manuseando, né, fora do local, né, já adequado para isso. O Ricardo está aqui perguntando, o celular esquenta quando eu boto na bateria para carregar. Como é que eu vou saber se ele está esquentando fora do normal, acima do permitido? Basicamente assim, ele fica morno, né? Ou seja, é uma questão esperada quando você põe ele para carregar. Quando você pega o celular e ele está realmente assim, praticamente difícil de você segurar até muitas vezes, e aí você já vê que já é uma temperatura acima do normal nesse caso, né? Ou seja, para um equipamento eletrônico funcionar numa temperatura muito alta, ou seja, é mais pelo feeling mesmo, ou seja, normalmente essas coisas acontecem, né? De repente, então você já tinha um celular, botava para carregar, sabia sempre que tinha uma temperatura que ele ficava um pouco mais quente normal. De repente ele começa a esquentar muito mais do que o normal. Então, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo ali no seu celular. Uhum. O Fernando está aqui dizendo que ele tinha um iPad 2, carregador original, tudo original, ele sempre botou para carregar e teve um dia que ele, coisa de 20 minutos depois que ele botou o celular para carregar, o iPad. O iPad deu uma explosãozinha, assim, a tela rachou e a parte onde fica o carregador queimou e ele não sabe o que aconteceu, mas a temperatura estava normal. Pode ter sido isso, uma carga excessiva, um calor excessivo, mesmo ele não sentindo, ele está perguntando o que pode ter acontecido com o iPad dele.
Parece ser mais, pelo que ele está relatando, parece ser mais um problema na bateria. A bateria teve algum tipo de sobrecarga ou um tipo de falha e a bateria estufou rapidamente, né? Por isso que partiu a tela, né? E aí houve até esse princípio aí de queima do conector mesmo em si, né? Mas parece que é uma questão localizada na bateria especificamente. Desculpa aí, Fernando, mas eu vou perguntar. Pode ser a idade também, porque a iPad 2 já é um pouco mais antigo, não? Pode sim, exatamente. A bateria, como eu comentei, é um processo químico que desgasta, né? Ou seja, tem vida útil, né? Depois de um certo tempo, quando a bateria começa a ficar estufada, você tem problemas realmente até de incêndio, né? De explosão, como isso. Então, se a bateria começou a ficar estufada, é hora de trocar a bateria imediatamente. Uhum. Gente, pode mandar suas perguntas 992994297 ao nosso telefone. O Giovanni está aqui com a gente dizendo que caminhando no calçadão ele já desligou o celular por precaução. É legal, isso aí. Ainda mais nessa temperatura agradável que estamos enfrentando aqui, né? É uma boa política também. Quem vai andar com o celular, né? Ou seja, lembrar de colocar no lugar arejado, né? E ficar monitorando a temperatura. Ou desligar o celular, né? Se for possível, né? Ele esquentar desligado não tem problema, Gilberto? Tem problema também, né? Ou seja, mas a questão é que ele desligado não vai gerar energia, não vai gerar calor, né? Para isso. Então só vai ser o calor externo, fica um pouco melhor, né? De proteção do aparelho. E assim, lembrando que uma coisa que gera muito calor no celular é a intensidade da tela, a luz da tela, né? Quanto maior a intensidade, gera uma quantidade realmente grande de calor para o celular. O Jesus está aqui perguntando, tem algum tipo de aplicativo para controlar a temperatura? Existem alguns aplicativos que eu realmente tenho dúvidas sobre a eficácia deles, que reduz, né, a luz da tela, né, que ela coloca em automático. Você pode botar em manual, reduzir manualmente a intensidade da luz da tela do celular. E tem alguns aplicativos que falam sobre você, até na verdade, algumas configurações de celular que colocam em modo de economia de bateria. Então ele reduz, né, o uso de CPU, né, e aí isso também costuma resfriar, né, ou gerar uma quantidade menor de calor internamente no celular. Então o próprio celular, principalmente de Android, tem essa função de você vai lá na parte de configurações e coloca lá em modo de economia de bateria. Ele vai reduzir a performance do celular, mas isso vai gerar menos calor também. Tem mais pergunta aqui, olha. O Renato, por que os celulares têm que atualizar constantemente? Isso é uma forma das indústrias fazerem a gente trocar de aparelhos? E outra, conforme vai atualizando, ele também não tem a tendência de esquentar mais? Então, na verdade, essa atualização normalmente é para correção de erros, né, os bugs ou falhas de segurança que tinha na versão. Os softwares são muito complexos hoje em dia, os sistemas operacionais de celulares são bastante complexos hoje, tão complexos quanto, até mais do que os sistemas operacionais de computador, e os fabricantes estão o tempo todo gerando versões novas, ou com recursos mais novos, né, melhorados, ou com correção de erros que existiam naquelas versões. Então, isso é normal que você receba, né, atualizações constantes do aparelho. É normal também que versões mais novas, que têm mais recursos, sejam maiores, né, e com isso vai consumir um pouco mais de memória, de espaço de memória dos aparelhos, mas não efetivamente que vai consumir mais, ou vai gerar mais calor, ou coisa parecida. Basicamente, ele vai ocupar um pouco mais de espaço, né, e corrigir erros que já tinham sido identificados em versões anteriores. Então, a recomendação é sim atualizar os aplicativos e o sistema operacional também. Quanto mais coisa no celular, mais quente ele fica com essas atualizações ou até com o próprio carregamento da bateria? Faz alguma diferença em quando que o volume de informações, aplicativos dentro do celular pode interferir no funcionamento dele de alguma forma, com bateria ou em relação a outro assunto? Então, ter aplicativos instalados, simplesmente instalados, ele vai consumir mais espaço de memória, mas não efetivamente vai consumir ou gerar mais calor ou tornar o celular mais lento no sentido de execução. Agora, quando você tem muitos aplicativos em execução, né, ou seja, abertos no celular, aí sim isso vai consumir mais CPU, né, vai exigir mais da CPU, o que pode gerar mais calor
né? Ou seja, dentro do celular para isso. Ter simplesmente instalado, não estando em uso os aplicativos, isso só vai consumir memória, espaço de memória do celular. Uhum. Gledson está aqui falando o seguinte: e quando a gente recebe uma notificação do aparelho de que ele está em superaquecimento e alguma função não funciona, qual o melhor procedimento? Desliga o celular imediatamente, aguarda baixar a temperatura, reinicia, desliga do carregador, o que a gente faz? Então, se tiver, Gledson, é uma pergunta interessante. Se tiver ligado no carregador, minha recomendação é que você retire do carregador e, se possível, desligar até que a temperatura volte ao normal. Porque exatamente o celular já está avisando que ele está na temperatura acima do que deveria, né, bem acima do que deveria, né, por isso que ele tem esse alerta. Então, a recomendação é desconectar do carregador, se estiver conectado no carregador, e desligar o aparelho até que a temperatura volte ao normal. Uhum. Para a gente encerrar, o Giovanni está aqui perguntando sobre, diz que ele é super fã do CBN Tecnologia e está pedindo para você falar do backup anual. Está perguntando se você já fez o seu backup de 2023. Eu já fiz o meu backup de 2023, né? Na verdade, eu faço backup semanalmente, tudo que eu tenho aqui, né? Em mais de um HD externo, né? Para exatamente não ter chance de perda, né, dessa questão. E eu já fiz, no finzinho de dezembro, lá eu fiz meu backup anual das minhas fotos, né, e vídeos todos aqui também. Está tudo em dia aqui, meu backup. Bom, o que vale também para quem ainda não fez, a gente está em janeiro, né? Faça o backup de 2023 dos seus aparelhos celulares, tablets, computadores, né? É isso, exatamente. Backup é uma questão importante. Muitas e muitas vezes, o que a gente tem de informações, fotos e vídeos gravados no nosso computador ou celular, valem muito mais do que o próprio aparelho, né? Uhum. Então, ou seja, são memórias que você não vai conseguir recuperar mais. Então, por isso que o backup é uma questão bastante importante. Gilberto faz o backup do backup e o backup do backup do backup. Não é isso, Gilberto? Quase isso, quase exatamente isso aí. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN, viu? Todas as quartas e sextas. Bom final de semana para você. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes aí pelas muitas participações. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso aí. Até lá, querido. Obrigada.